A gente chegou nos 10 mil reais, mas, gente, no meio disso tudo, aconteceu tanta coisa que parecia que ia dar tudo errado. Foi acontecendo tanta coisinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e é aí que eu percebi que tem coisas que ninguém te conta. E a gente estava juntando dinheiro, né? Tava se organizando, só que começou a surgir um monte de imprevisto. Porque quando a gente começou a investir, parecia que estava dando tudo certo. Mas aí no meio do caminho foi surgindo imprevistos que a gente teve que resolver um por um. Recentemente eu tive um problema no meu dente, a gente teve que pagar para fazer um canal, que não é barato. Por último agora, o carro quebrou. Ele ainda não foi consertado, mas por alto a gente já fez um orçamento que está por volta de R$ 2.000 para arrumar o carro. Esse dia que o Luiz chegou falando que o carro tinha quebrado, era o dia que eu ia começar a produzir. Eu tinha, na verdade, começado a produzir o chocolate, né? Porque agora a gente vai usar o chocolate, eu tô fazendo chocolate para vender e vai ser uma fonte de renda extra também. Só que já foi um dia que foi muito cansativo. Eu tenho uma filha, para quem não sabe, né, de 2 anos de idade. O que era para mim fazer em 2 horas, eu demorei 4 horas para fazer. Quando o Luiz chegou, eu já estava extremamente exausta, estressada, né, com aquela dificuldade que eu estava tendo para me poder fazer o chocolate. E ele chegou já com essa bomba de tipo, nossa, o carro quebrou. E nossa, eu desabei, sabe? Porque o carro ele é usado aqui em casa como fonte de renda pra gente também. O carro ele não é lazer, ele é uma fonte de renda. O Luiz trabalha no Uber com carro e eu tive a ideia de fazer a renda extra do chocolate, colocar lá o Luiz para vender chocolate no Uber também. Então, gente, assim, a importância, né, de vocês ver o quanto é importante não ter apenas uma fonte de renda também. Porque com as minhas vendas do Marketplace, que eu vendo no Marketplace também, que tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso, eu já tinha faturado aí um valor de R$ 800, né? A gente nem fechou o mês e eu já faturei esse valor de R$ 800. Só que aí veio essa bomba, tipo, eu e o Luiz, como você está vendo aqui, é um canal que a gente fala que é possível investir sim, mesmo você sendo pobre. Só que mesmo você sendo pobre, acontece esses imprevistos na sua vida, né? E esses R$ 800, o que que aconteceu? Pra mim, tipo, eu caí no meu mundo, porque eu pensei assim, Era tudo para nossa, investir, né? E agora, com essa nova dificuldade, com essa bomba do carro estragado, a gente já vai ter um gasto que não estava previsto, que é praticamente por volta de R$ 2.000 para consertar. mas aí o que que eu e o Luiz a gente resolveu aqui? O carro, ele paga o carro. Ele paga o carro, ele paga a gasolina, né? E o que sobra do carro vai para os investimentos. Infelizmente, esse mês não sobrou. Porque o que eu tô investindo, o que a gente investiu esse mês para chegar aos 10 mil reais, foi as minhas rendas extras que eu faço no Marketplace, né? E o Luiz, ele trabalha fixo também e faz renda extra com o Uber. Importante, gente, é a gente sempre procurar ter mais de uma fonte de renda, porque quando a gente tem uma única fonte de renda e acontece esses imprevistos, a gente fica sem chão, porque a gente tem que tirar um valor que é fora ali da nossa realidade para poder cobrir essas E é coisas. aí que começa a acontecer as bolas de neve. As bolas de Aí neve. que começa, né? Parcelas no cartão, às vezes dinheiro que você pega emprestado para poder cobrir aquela urgência do momento, e aonde que depois a pessoa não percebe, a hora que ela olha, ela já está com uma dívida enorme. Isso já tá entrando numa bola de neve, né, gente? Então é isso, nós chegamos aos 10 mil reais, só que porém aconteceu muitos imprevistos no meio do caminho e esse vídeo a gente veio aqui para falar para vocês a importância de fazer renda extra, você não contar apenas com um salário, você não pode depositar tudo que você tem apenas em um cesto só. É aquela história dos ovos, né? Não deposite seus ovos em apenas uma caixa, porque se cair a caixa, todos os ovos se quebram. Então é importante vocês saberem isso. Não confie apenas em um salário, né? Tenha outra fonte de renda, porque se não fosse essa outra fonte de renda, a gente não conseguiria, talvez a gente teria que tirar, né, dinheiro
do que a gente já está investindo. E essa não é uma opção, porque a gente não tem essa opção. Reserva de emergência para a gente vai ser trabalhar e correr atrás. É em último caso mesmo. Não existe, tipo, a gente ficar pegando dinheiro para poder tampando buraco em outros lugares. Não, esse tampando buraco em outros lugares é o levantar e correr atrás, que a gente vai tentar fazer. É usar a criatividade, fazer renda extra, igual agora nós vamos começar a vender chocolate, eu continuar no Uber, e aí a gente conseguir continuar investindo, não parar. Mesmo com as dificuldades que vão surgindo no meio do caminho, a gente conseguir solucionar e continuar investindo. Por quê? Para quem é pobre mesmo, não existe receita pronta. O que existe é fazer acontecer. E é possível, gente. Vocês que estão aí e estão acompanhando a gente agradece pelos inscritos que estão chegando, né? E continue com a gente no canal. O Luiz, ele vai dar dicas, né? Ele vai mostrar, que eu já falei, agora infelizmente não deu, porque o carro quebrou, né? Mas vamos fazer vídeo mostrando quanto que o Luiz fatura por mês fazendo renda extra. E a importância de vocês fazer renda extra para poder, né, você estar investindo. O quanto é importante fazer renda extra para vocês poderem estar investindo, igual a gente está fazendo, mostrando aqui que mesmo sendo pobre, a gente consegue, né? Que quem é pobre mesmo dá certo. É só, né, fazer renda extra, se organizar financeiramente que consegue. Ter disciplina, isso faz toda a diferença para você conseguir investir. E mesmo com os problemas que for surgindo no meio do caminho, não desistir, continuar perseverando que tudo vai dar certo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com a gente aqui, comenta, né? Se vocês já passaram por uma situação difícil, assim, de vocês ter o dinheiro todo programado ali e aconteceu um imprevisto, né? E se vocês conseguiram se sair disso, e o que vocês fizeram, né? Para vocês se sair dessa situação também. A gente agradece, né? Se inscreve. Se gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.